agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Primeiramente, eu louvo e glorifico a Deus que nos dá a graça, o privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor, no altar da casa de Deus. Deus seja louvado. Agradeço o pastor Valmor pela acolhida, convite. Antes de falar da palavra de Deus aqui, deixa eu falar algumas coisinhas, como é a primeira vez que a gente está vindo aqui, se conhecendo, né? De onde é que veio esse camarada aí que nunca vi na vida, né? A gente é nascido, criado na igreja, natural lá de Palmeira das Missões, eu e ela. Meus pais já eram crentes ainda desde jovem, converteram. Então a gente teve o privilégio de nascer numa família cristã, servindo a Deus, então desde a infância. Meu pai e minha mãe fomos homens simples do interior e um homem de muita oração, a minha mãe bem, eram parceiros na oração e Deus usava muito eles em milagres, foram uma bênção de Deus. Eram aqueles pais que oravam toda noite pelos filhos, pela família. Nós somos 6 irmãos e uma irmã, são 6 pastores, pregadores do evangelho. Nós temos 3 filhas e um filho, 2 filhas e 2 genros são pastores também. Temos uma neta com 19 anos que já louva, já prega também. Então a gente glorifica a Deus por isso. E a gente foi morar na cidade de Parobé. A família dela foi em 1978 e a minha família, nós fomos morar lá em Parobé em 1979. Então, na primeira congregaçãozinha de Assembleia de Deus, num bairro lá de Parobé, a gente começou a vida de obreiro, de auxiliar, líder de jovem, professor de escola dominical. O nosso casamento foi o primeiro casamento na primeira congregaçãozinha lá na vila. No dia do casamento tinha gente na janela, assim, do bairro lá, olhando o que estava acontecendo. E dali a gente iniciou a vida de obreiro. Eu quero dizer isso para dizer que a gente tem, assim, para a glória de Deus, muito tempo de trabalho, calejado na obra, nas lutas, nos bons, nos maus momentos, porque a igreja sempre tem guerra e muitas batalhas. Me botaram de início nós dois, de líder jovem, professor de escola, eu dos adultos, ela das crianças, e assim a gente foi batalhando com a graça de Deus, crescendo. Eu só não fui porteiro da igreja, ou recepcionista, como diz, né? Mas secretário, tesoureiro, dirigente de jovem, de congregação, pastor de igreja, passei por tudo, né? Até que me aposentei. Então eu tinha muito desejo de escrever livro. Aí quando eu me aposentei, a minha filha chegou e disse assim, daí pai, agora vai sair aquele livro, digo, já está na editora, já vai sair nesses dias. Aí fiz o primeiro livro, que é Obreiro Aprovado, está em falta, está para chegar daqui uns 20 dias, mais uma remessa. Depois escrevi esse outro, Guerra Mais Longa da História, e esse Sobreviventes no Deserto, baseado nas lutas e guerras da igreja, do povo de Deus, nas experiências da gente nesses anos todos, de obra, de trabalho, experiência de pastor de igreja mesmo. Então sempre a palavra da gente é mais assim, aquela palavra de pastor para a igreja, é mais ou menos. O pessoal me convida muito para ir pregar em culto de ceia, palestra para casais, reunião de obreiro, para dar estudo para obreiro, essas coisas assim, né? Está rodando, andando aí pelo estado, fora também, pregando, levando a palavra de Deus, e Deus tem sido bom com a gente e dado graça para a gente. Semana que vem é os 30 anos da União da Juventude lá de Parobé, e nós somos os primeiros líderes de jovem. Aí me botaram para pregar no domingo. Mas daí eles dizem assim, os velhos ficam contador de história. Eu disse, não é verdade, o velho conta testemunho, o crente principalmente, é certo? Conta testemunho, aleluia. Tantas coisas, tantas experiências com Deus. Então são anos de trabalho, batalhas, guerras, momentos bons, momentos difíceis, mas em tudo a mão de Deus nos tem sustentado, aleluia. Então podemos glorificar a Deus. O pastor disse que hoje é culto da família, me falou para falar alguma coisa para a família, amém? Lá em Gênesis, bem conhecido, capítulo 1, verso 26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, gado, enfim, deu ao homem o poder de administrar, governar. Então Deus cria esse ser. Eu digo assim, toda a grande obra e todo o grande projeto de Deus, ele tem a ver com família. Vamos ver isso. Toda a grande obra de Deus, todo o grande projeto de Deus sempre envolveu e sempre foi
família. Então, se a família é esse grande projeto de Deus. Lembro também, desde quando eu estudava, né? Faz um tempo de escola, estudava na escola. Estudar, a gente nunca para de estudar, né? Mas no tempo de escola, essa área de ciência, de sociologia, essas coisas, né? Eu lembro de um professor que sempre repetia assim, ele dizia, a família é a célula máter da sociedade, quer dizer, a célula mãe da sociedade, sempre dizia aquilo, né? E depois que a gente passou a entender mais a palavra de Deus, a gente compreende realmente isso. A família é aquela célula mãe, base de toda a sociedade, é a família. Então, todo grande obra, grande projeto de Deus tem a ver com família. Grande, primordial, primeiro grande projeto de Deus nessa criação. A grande pergunta que todo mundo faz é assim, pastor, mas se é obra de Deus, se é projeto de Deus, por que tem tanto problema? Você já pensou nisso? Uma família é obra de Deus, é projeto de Deus, para que tem tanta luta? Para que tem tanto problema? Nós temos um falso conceito que é assim, se está dando certo é de Deus, se está dando errado, Deus não está no negócio. Onde é que está isso na Bíblia? Já pensou nisso? Não tem esse conceito na Bíblia. Às vezes tu está tendo luta e tendo dificuldade exatamente por estar no plano de Deus. Olha, Deus disse, Paulo, importa que você seja apresentado a César, lá o imperador romano. Paulo foi preso em Jerusalém, foi botado no barco, enfrentou 14 dias de tempestade no mar, quase morreram. Deu toda aquela história, até Atos 27. Até chegar lá, mas não era vontade de Deus? Era. Deus disse, você vai ser apresentado, você tem que ir a Roma, ao imperador. E nem a serpente que mordeu a mão dele lá não deu resultado, porque ele tinha que chegar em Roma. Então veja bem, quando tem um projeto de Deus, não significa que você não vai ter problema. E aí eu pergunto, qual é a família que não tem problema hoje? Tem problema? E aí essa pergunta, então se é projeto de Deus, por que tem problema? Segunda pergunta, como superar esses problemas? Isso que é importante. Qual é o projeto de Deus hoje para a família? Qual seria, então, o projeto de Deus atualmente? Vamos procurar responder essas perguntas aí, são importantes, vendo algumas coisas bíblicas. Então, por que a família enfrenta tanto problema? Por ser, então, esse projeto de Deus, por ter uma importante missão. Veja bem, ainda em Gênesis 1:28, abençoou a família. E Deus disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sujeitai, dominai. Depois da geração que acabou no dilúvio, e Deus iniciou a nova geração através da descendência de Noé, Deus repetiu para Noé essa palavra, se multiplique, povoe a terra, né? Depois teve aquele atribulado lá que quis contrariar Deus e criou aquele monumento lá da Torre de Babel, não, vamos ficar aqui, ninguém vai se espalhar e tal. E Deus foi lá e confundiu tudo, porque se levantou contra um projeto de Deus. Então, se você prestar atenção, Deus deu essa missão do homem de crescer e se multiplicar. Por quê? Porque o objetivo de Deus é encher o céu, do ser humano, amém? De nós, Deus preparou um céu. Então, nós temos que crescer e se multiplicar, não só para encher a terra, mas para encher o céu. Esse é o grande projeto de Deus. Então, um grande projeto assim, ousado, grandioso, que foge, às vezes, nossa capacidade de entender. Lá no Salmo 127, que é bem conhecido, de família, ele disse assim, que os filhos, elas são herança do Senhor, e disse também que são como flechas na mão do valente ou do arqueiro, conforme a tradução bíblica. Então, quando Deus diz cresça, multiplique, governe, domine sobre toda a natureza e multiplique, aqui esse Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Você já pensou que você não cria filho para ti? Eles são herança de Deus. Está criando para Deus. Aí diz, é como flecha, diz o salmista lá. O que é uma flecha? A pessoa pega e lança ela. Então você tem filhos, você cria, você prepara para a sociedade, mas chega o dia que eles criam asa e vão. E aí você não governa mais. É eles que têm que se virar e cumprir a missão. Quando é que eles vão? Quando você preparou em casa e formou. A família, célula, mãe da sociedade. É ali que você educa, que dá exemplo, que dá educação, maturidade, crescimento, aperfeiçoamento, moral e tudo mais para uma vida digna, uma vida da sociedade, que ele seja um bom cidadão, uma boa cidadã, enfim, é de onde que vem? Vem tudo de família. Então é isso que o Senhor disse, cresça, se multiplique, os filhos são a herança do Senhor e são como flechas que você lança. Então tem todo um trabalho antes a ser feito. E por isso é essa grande obra, esse grande projeto de Deus. A dificuldade é que existe um inimigo, e esse aqui que nos cria tantos problemas. Às vezes a gente brinca, hoje até diz assim, não joga tudo nas costas do diabo, né? Porque às vezes tem uns tão atribulados que tudo diz, é o diabo, é o diabo. Às vezes eu estava longe lá dizendo, não tenho nada a ver com isso, né? Mas tem alguns que dão tanto lugar para a maldade que não é fácil, né? Você cair no inferno vai dar luta para o diabo. Então às vezes é um problema. Por quê? Porque a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Mas corrompida quando? Gente, olha, se a gente olhar isto, que a Bíblia nos ensina, Isaías 14, Ezequiel 28, fala da origem do nosso inimigo, o inimigo de Deus, Satanás. Ele era, diz a palavra ali,
querubim ungido, anjo da guarda, o querubim da guarda, ungido. Lúcifer, que significava portador de luz, era esse ser. Mas entrou no coração dele orgulho, vaidade, soberba e tudo mais, quis usurpar o trono de Deus. Eu vou subir nas alturas, vou colocar meu trono lá, serei semelhante ao Altíssimo. Tá? Deus expulsou ele de lá, lançou ele para baixo e virou o Satanás. Mas diz também, baseado em Apocalipse, que 1/3 dos anjos acompanharam nessa rebelião, que viraram os demônios que estão aí incomodando e perturbando, e ele é o líder dos demônios. Virou essa tribulação. Mas você não encontra na Bíblia a expressão dizendo que os anjos são a imagem e semelhança de Deus. Você não encontra isso na Bíblia, né? Só que quando Deus, então, eu digo assim, na atual criação, quando Deus refez e criou todas as coisas que existem hoje, o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você prestar atenção, o Senhor lá na criação começou criando todas as coisas. A primeira coisa que Deus disse: haja luz. E depois ele foi criando as coisas do mar, os peixes, as aves e por último o homem. Criou a raça humana, o ser humano, como coroa de toda a criação. Então Deus criou todo esse planeta, todas essas coisas lindas, maravilhosas. Nosso planeta realmente é cheio de mistério, de coisas belas e maravilhosas, que até hoje o homem não conhece todos os mistérios do nosso planeta, né? Deus criou tudo isso primeiro, preparou todo esse ambiente para depois colocar o ser humano. Depois fez o homem, a mulher, e fez o primeiro casal e abençoou. Portanto, o primeiro pecado de Adão e Eva não tem nada a ver com o relacionamento sexual, que alguns dizem pinto por aí. Não foi nada disso. Deus fez o casamento, uniu, criou o casal e abençoou e disse: crescer, multiplicar e frutificar e multiplicar. De que jeito? Então, não era pecado, não foi isso o pecado. O pecado foi a vaidade e a desobediência. Qual foi o pecado, então? Então, esse inimigo vaidoso e que quis criar uma competição com Deus. Então, cuidado, toda competição é perigosa. Competição dentro de casa, outras coisas, é perigoso, certo? Porque é uma competição desleal, assim, vem do coração do diabo, né? Quando ele subiu lá e diz: eu vou ser semelhante a Deus, o Altíssimo, que é o quê? Um espírito de competição. Ele quis usurpar. E quando então ele vê Deus mais tarde fazendo essa criação e criando o homem e dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, foi demais para ele, né? Coração vaidoso, orgulhoso, revoltado, ferido, magoado, triste, tudo que não presta estava no coração dele. Então ele começou a sondar a obra e o projeto de Deus, porque Deus o havia expulsado do céu e lançado para baixo, diz a palavra. Entendemos pela palavra de Deus que eles estão, os demônios, Satanás, estão nos ares, à volta do nosso planeta todo, criando problema e perturbando. Então, quando ele vê isso, ele vai provocar e tentar a Eva, aquela história que a gente conhece muito bem, né? Talvez, eu não sei, talvez o Adão não tenha instruído adequadamente a Eva, porque Deus deu o mandamento para o Adão, né? Então o Adão tinha a obrigação de ensinar bem a sua mulher, passar o mandamento de Deus. A prova está que quando Satanás foi falar, encarnado na serpente lá, primeira sessão mediúnica da história, quando Satanás vai falar com Eva, o Adão não estava presente, e aí ele distorce, ele cria uma dúvida no coração dela. Toda dúvida é perigosa. Ele diz: não é assim que está escrito, que você não pode comer de nada que está aí no jardim. Enfim, ele começa torcendo a palavra e criando uma dúvida. Se você prestar atenção, até hoje existe essa artimanha do diabo, de gerar uma dúvida, distorcendo um pouquinho a palavra. E nós temos muitas expressões na Bíblia que a gente tem que prestar atenção na maneira, às vezes, que está sendo pregada, que às vezes está falando uma coisinha distorcida. Então a gente tem que ter cuidado, às vezes, na maneira que fala ou expressa essas coisas. Então a artimanha da serpente, ou do diabo através da serpente, foi gerar uma dúvida. Não é assim? Aí a Eva inverte e disse: não, nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento, bem e do mal, ela disse: nós não podemos nem tocar, e Deus não disse que não podia tocar, Deus não podia comer. Então toda dúvida vai criando uma confusão e a pessoa vai confundindo, às vezes palavras, mandamentos, doutrinas bíblicas, e às vezes vai saindo dos trilhos. E foi exatamente ali que a Eva tropeçou, quando deu conversa à serpente. Significa o quê? Que ela ficou dando conversa para o inimigo, gente. Não se dá conversa para o inimigo. Inimigo você não conversa, você não bate papo, você não faz entrevista, não faz nada, que ela não tem nada de bom para passar. Não tem nada que ouvir, coisas que vem de outra fonte. Nós precisamos ouvir de Deus, da palavra de Deus, isso que nos interessa. Aí acontece toda aquela história, cai em pecado, aquela coisa toda, e aí abre a porta para a maldição. Outro problema polêmico no nosso meio hoje, que é essa história de maldição. Irmão, maldição tem a ver com pecado. Havendo pecado, está debaixo de maldição. Pecado não resolvido é maldição na vida. Então todo pecado tem que ser resolvido. E foi por isso que Jesus veio, exatamente para resolver o nosso problema. Só que aconteceu o quê? Que lá em Gênesis mesmo, 3,15, o Senhor prometeu. Então quando aconteceu toda a tragédia lá,
e a maldição caiu lá, e que o Senhor falou, amaldiçoou a natureza, a serpente, o Adão, a Eva, enfim, todos caíram debaixo de maldição, o Senhor fez a promessa lá em Gênesis 3,15. O Senhor disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. O Senhor disse para a serpente. Está travada a guerra. Então que eu digo assim, por que é que a família enfrenta a luta? Por ser esse grande projeto de Deus, está debaixo de uma ordem de Deus, né? de uma grande visão, de um grande projeto, e o inimigo que fez e tentou eles a pecar, e quando Deus promete que vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, está travada a guerra. É um pouco do que eu falo nesses livros aí. Então está travada uma guerra, desde aquela época. Portanto, a luta de família, ela não é de agora. Você veja bem que na família do Adão, o que aconteceu? O Caim matou o Abel. Já começou a tragédia na família, lá no comecinho, por causa disso, por causa desse negócio. Aí, por exemplo, Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo 3,12, ele diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Isso que eu falei antes, por que a gente tem esse conceito errado de dizer, se está dando certo, Deus está no negócio, está dando errado, Deus não está. Paulo está dizendo assim, todo aquele que quer viver uma vida fiel, piamente, vai enfrentar a tribulação. Por que vai enfrentar? Porque tem um inimigo fazendo guerra desde lá do jardim, gente. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém, mas você precisa ter fé, que nós só vamos vencer isso o dia que Jesus voltar, e vai terminar a guerra, vai ser o fim da guerra. Mas até que Jesus voltar, nós vamos estar enfrentando luta, enfrentando batalhas, numa área aqui, noutra ali, é lutar. Isso é para desanimar? Não, isso é para fazer nós se apegar com Deus, com a graça do Senhor, que é a promessa de vitória, está no Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2,4, ele fala do espírito do anticristo, ele diz aí, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, ou que se adora. Então há um espírito maligno, chamado espírito do anticristo, que está agindo na terra, segundo diz João também, na carta. Ainda não é a pessoa, a personalidade que vai se levantar, mas o Espírito está agindo na terra, preparando todo o ambiente religioso, político, social, financeiro, exército, tudo isso, esse Espírito está agindo na terra, preparando todo o ambiente, em todas as áreas da sociedade, para esse líder mundial se levantar. Então a guerra se tornou mais intensa. Agora que a história que estava inaugurando, e deu um problema judicial aí, com o tal templo de Satanás ali em Gravataí, com a estátua, vocês viram falar? Está correndo aí as notícias. E muita gente ficou assustada. Gente, o reino das trevas vai crescer, vai se levantar, vai vir o anticristo. A Bíblia diz. Então nós não temos como fazer isso parar. É verdade, olha para a Bíblia e vai ver que é isso. Mas o que nós precisamos? A Bíblia, a palavra de Deus nos promete que Deus vai nos encher de graça, nos encher do Espírito Santo para poder resistir. Resistir. Mas o reino das trevas só vai cair de vez quando Cristo voltar. Então a nossa guerra continua até Jesus voltar, e nós somos daqueles que acreditamos no arrebatamento da igreja, amém, irmão? É uma doutrina fundamental nossa, arrebatamento da igreja. O Senhor vem arrebatar a igreja, sim, aí vai encerrar essa guerra, mas até lá a guerra vai se intensificar. Então observe quanta luta e quanta guerra contra a família atualmente. Então veja bem, o primeiro casal fracassou, caiu no pecado, virou esse problema todo, né? E aí começou as lutas sempre dentro de família, mas os projetos de Deus nunca mudou e nunca saiu da família. Então precisamos entender, as famílias hoje não são perfeitas, não são. Temos problemas, por causa da corrupção do pecado que entrou lá no comecinho. A grande vitória está quando João Batista, né, está lá no Evangelho, capítulo 1 de João, quando Jesus vinha para ser batizado, e João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então aí está a nossa grande vitória, ele veio tirar o pecado, não foi encobrir, que nem a antiga aliança, que os sacrifícios dos animais encobriam temporariamente os pecados da humanidade, do povo da aliança do Antigo Testamento, encobria temporariamente os pecados. Já na nova aliança diz assim, ele tira o pecado, é diferente, certo? Ele tira o pecado. Então por isso que Paulo também, depois escrevendo a Tessalonicenses, disse que a escritura, ou a cédula, ou a lei que era contra nós nas suas ordenanças, foi pregada em Cristo na cruz, quer dizer, foi removida a nossa sentença, glória a Jesus. Então nós temos luta, temos dificuldade, mas nós somos salvos em Cristo, certo? Porque às vezes a pessoa está enfrentando luta e dificuldade e pensa, será que eu sou salvo? Me irritei com meu filho, com a minha mulher, com meu marido e agora perdi a salvação? Não perdeu coisa nenhuma. Certo? Essas coisas são próprias da natureza carnal, você tem que continuar lutando, resistindo, vencendo essas coisas, mas você creu, aceitou Jesus, você está salvo em Cristo, seu pecado já foi removido de sobre você, amém?
Então a família tem luta, tem dificuldade, mas não significa que está sem salvação, não está salva em Cristo Jesus. Agora tem que aprender a ir vencendo isso todo dia. Isso sim, isso é salvação. É aperfeiçoar a salvação, é aperfeiçoar a santificação. Você vai crescendo cada dia, vai melhorando a cada dia. Então às vezes o inimigo escraviza a pessoa, tem um problema, tem um conflito, e eu já vi pessoas às vezes dizer assim, se Jesus vier hoje, eu não subo. Mas que salvação é essa? Que depende do clima, do momento, quer dizer, é uma loteria, um sorteio. Se ele vir numa hora boa, estou salvo, se vir numa hora ruim, fiquei. Isso não é salvação, nós somos salvos em todo momento, cremos e recebemos Jesus, somos salvos. Mas eu estou no momento que eu estou irado, estou me incomodando, não sei o quê. Para aí, você é convertido? Não é? Essas coisas fazem parte da natureza carnal. Aí a Bíblia mesmo diz, né? Ireis, mas não pequeis. Depende do que tu vai fazer depois disso, né? Ore para não cair em tentação. Tentado vai ser, mas não caia. Então você vai sempre nessa guerra, essas batalhas. Isso faz parte. Então não tenha dúvida, você creu e recebeu Jesus como Salvador, você está salvo. As lutas fazem parte. Infelizmente essas guerras continuam. Estou falando, não desanime, tá? Não estou trazendo a palavra para desanimar, mas para te encorajar a buscar Deus e superando essas dificuldades. Esse é o grande desafio de ser crente, viu? É cada dia você ir vencendo. Então quando nós olhamos para a história de família, nós vamos ver o seguinte: as grandes obras e projetos de Deus sempre envolveu família, sempre. Aí mais tarde, para cumprir aquela promessa que o Senhor fez em Gênesis 3,15, que eu falei antes, quando Deus dá prosseguimento a esse projeto, mais tarde, bem mais tarde, séculos depois do dilúvio, é claro, Deus chama Abraão para ser o primeiro patriarca do povo de Israel, né? Onde foi a aliança, onde nasceu o Salvador. Então, dando aquele segmento, aquela linha, aquele projeto de Deus, Deus faz o quê? Escolhe família, sempre através de família. Aí Deus chama Abraão e Sara. E aí você vai dizer, perfeito? Não. Abraão disse que era de uma família idólatra, Deus arrancou de lá. Fez promessas para ele, a Sara era estéril. Que luta, né? É aquela batalha, aquela guerra, e promessa, e espera, e passa ano, e vai ano, e nem filho, e aí a velhice chega, e nada. Que tribulação. A Sara tem aquela ideia maluca lá, era a cultura da época, né? De mandar Abraão ter um filho com a escrava, como se fosse filho dela. É coisa da cultura da época, hoje claro que não, né? Aí, da escrava para ter filho. Foi um problema para o resto da vida, um problema até hoje, das gerações descendentes, né? Aí você diz assim, mas não era projeto de Deus? Era. Como é que é raro? Como é que teve isso? Mas era projeto de Deus. Era perfeita a família? Não era, mas Deus estava na família. Então assim, a nossa família, a minha ou a sua, pode não ser perfeita, e com certeza não é, mas é projeto de Deus. Deus continua cuidando da família. Creia, ore, confie, continue crendo, não desanime e não desista. Não existe caso perdido para Deus. E aí vai indo. Depois eles têm o filho da promessa, nasce o Isaac, maravilha, que bênção. E aí o Isaac se casa, né? Aquela história com a Rebeca, né? Bênção de Deus, era estéril também. Você não é guerra, você não é luta. Deus não prometeu que da semente da mulher ia nascer um, daí o patriarca que ele escolhe, a mulher estéril. Deus não sabia? Deus sabia, mas tudo é para a glória de Deus. Deus sabe das coisas, diz que a nossa salvação já estava planejada antes da criação. Então nada pega Deus de surpresa e nada surpreende Deus. Então Deus permite às vezes essas coisas como prova de fé e para mostrar a soberania e o poder dele. Aí o Isaac, a mulher também era estéril. Aí eles têm 2 filhos, né? O Esaú e o Jacó. Aí começa outro problema que é muito comum dentro da família. O Esaú era o queridinho do papai e o Jacó era o queridinho da mamãe. Mas esse tipo de divisão dentro de casa nunca dá certo. Nunca dá certo. Criou uma rixa, criou uma inimizade, criou uma rivalidade. Lembra que eu falei antes que na origem de Satanás teve uma coisa chamada competição? Ele quis competir com Deus. Então quando dentro de família começa a ter competição entre irmãos, entre marido e mulher, ou pai e filho, entre irmãos, começa a haver algum tipo de competição, não é nada saudável. É problema, é coisa que nasceu no coração de Satanás, esse tipo de competição. Então cuide para nunca alimentar dentro da sua família algum diferencial que um se sinta mais amado ou menos amado. Quanta dor e quanto complexo há em muita gente, quantos traumas existe disso, por dizer assim, não, o queridinho da mãe é o outro, o queridinho do papai é o outro, não era eu era o desprezado da família. Quanta gente existe que esses traumas, gente? Às vezes por pai e mãe você não saber tratar com igualdade e não deixar transparecer nenhum tipo de preferência. Então você olha assim, mas essa família era um projeto de Deus? Era um projeto de Deus. Era perfeito? Não era. A família do Isaac não era nada perfeita. Jacó engana Esaú, aquela trapaça toda, tem que fugir, vai para lá, fica uns 20 anos até que Deus trata com ele, né? Só que quando o Jacó vai para lá, e daí ele conhece a Raquel,
e vai casar com ela, o sogro dele engana ele, né? E na hora do casamento, é coisa estranha, né? É que naquele tempo não tinha luz, é tudo meio no escuro mesmo, né? Ele casa com uma e o pai bota a outra filha na tenda com ele. É coisa estranha, né? Só foi ver no outro dia, eu acho que eles já tinham bebido muito, tinham feito alguma coisa que ele não reconheceu que estava com outra na tenda. Só foi reconhecer no outro dia. O sogro dele enganou ele, então vivia dentro de engano. Só que daí, sabe a história? Trabalhou mais 7 anos para casar com a outra, com a Raquel, que era a amada, a paixão dele. Mas ele já estava casado com a Lia. Qual é o problema? Esterilidade de novo. Raquel é estéril. E vai lutar. Aí faz aquela coisa da tradição, dá serva para ter filho. Ele acabou com 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos e mais uma filha. Que luta, que confusão, que briga. Mas não era um projeto de Deus, sério. Tinha problema? Tinha, mas família está dentro do projeto de Deus. Deus abandonou? Não, Deus tratou. Chegou o dia que Deus disse, Jacó, volta. É esse que é o problema, quando Deus manda a gente voltar e consertar as coisas erradas. Ah, que dificuldade! É verdade? Às vezes vai indo, ele chega o momento que Deus começa a dizer, agora é hora de começar a acertar as contas. Por quê? Jacó, eu tenho que dar prosseguimento num plano, você herdou a bênção da primogenitura, está em você o projeto para nascer o Salvador, então nós temos que consertar as coisinhas da sua vida. Então você volta pelo mesmo caminho, vai encontrar teu irmão e vai consertar o problema da família, para poder dar seguimento ao projeto de Deus. Então às vezes tem coisas que está sendo protelado, que está demorando, que está enrolando, porque está dependendo de um conserto. Está dependendo de resolver o problema. Porque todos esses tipos de problema, né, já Isaías 59, diz que os nossos pecados ou iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Isaías disse isso para o israelita lá, para todo o povo. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, até que se resolva isso, há uma barreira impedindo os projetos de Deus de acontecer. E às vezes a gente diz, mas o profeta profetizou e não aconteceu, por quê? Porque ficou um problema sem resolver. Enquanto não resolver, não vai cumprir a promessa. Jacó estava debaixo da promessa, estava. Mas ficou uns 20 anos lá, lutando, enganando e sendo enganado lá com o sogro dele. Até que Deus disse, é a hora de consertar. Eu tenho que dar prosseguimento ao meu plano. Aí o Jacó volta, e tem toda aquela história, enquanto o irmão dele se resolve, está tudo na benção. Estava com medo, achando que o Esaú ia querer matar, ia querer vingança, mas aí ele fica naquele momento que ele fica no vale, o vale de Jaboque lá, e ele fica lá em oração, estava perto de encontrar o irmão dele, e ele fica lá lutando com Deus. E ali Deus tem um encontro com ele, ali Deus muda o nome dele, ali Deus muda a história dele, e quando ele vai encontrar o irmão dele, que ele estava com medo, o irmão dele já estava com o coração mudado, quer dizer, Deus já tinha mudado o problema, resolvido o problema, que ele estava com medo. Chegou lá, estava tudo em paz, tudo na bênção. Entendeu? Então quando você vai pelo plano de Deus, pelo projeto de Deus, se humilha e conserta as coisas com Deus, aquele problemão que é um enorme gigante, Deus derruba, você chega lá, está resolvida a coisa, está resolvido, porque família é projeto de Deus, Deus não abandona a família, não era perfeita a família, mas Deus estava lá na família. A sua família tem luta, tem problema, tem dificuldade, não é perfeita, mas Deus está na sua família. Recebe essa palavra essa noite e creia, Deus está na sua família. Pastor, não sabe o que eu estou lutando lá. Deus está na sua família, confia, vai orar, vai colocar os pés do Senhor, vai ver o que precisa acertar. Deus vai dar direção, vai dar conserto. A obra de Deus sempre é restaurar, sempre é restaurar. Isaías profetizou isso, que Jesus ele seria chamado restaurador das veredas antigas para moradas, o restaurador. Então veja bem, não é perfeito, mas Deus está no negócio. Deus nunca abandonou a família, nunca abandonou. Glória a Jesus. Então a família de Jacó era difícil, mas Deus estava no negócio e Deus deu solução. E a gente precisa acreditar. Como superar os problemas de família? Segunda pergunta. Por uma coisa muito básica e muito simples da Bíblia, irmão. Isso é o que eu já estou falando. Conversão a Cristo. Não tem outra maneira, certo? Aquilo que eu falei antes, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirando o pecado, resolveu a maldição. Então eu sou contra, não sei a visão dos irmãos, mas eu sou contra algumas doutrinas que tem hoje por aí de quebra de maldição e não sei o que, e fazem aquelas coisas de quebra de maldição, como se simplesmente botar a mão na cabeça de alguém e orar, quebrou a maldição, por causa do pecado do avô, da avó, do bisavô, não sei o que tinha aliança, tinha isso e aquilo, e você está sofrendo, quer dizer, você joga a culpa no outro. Ezequiel lá que ele profetizou, parece que é 18, me lembro agora, que ele disse que o pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai, a alma que pecar, essa morrerá. O judeu tinha o costume de dizer, comeu a uva verde e embotou os dentes.
O pai comeu e estragou os dentes do filho. Ele disse: nunca mais te dirá esse ditado no meio de vós, porque a alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a culpa do filho, nem o filho do pai. Então como é que alguém vai estar sofrendo hoje por causa da culpa do pecado do pai, do avô, do bisavô? Não tem base bíblica para isso. Então, olhando para essas profecias, é assim, não tem. Então nós vamos entender o que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, quando você se converte a Deus, o pecado é tirado. Mas se o pecado do meu pai, o pecado do pai é ele que é o responsável, não é você. Você não vai sofrer na sua vida, se converteu a Cristo, você não vai sofrer a maldição do pecado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, de maneira alguma. Daí nós estaríamos contrariando todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Então veja bem, creu, se converteu. A outra palavra de Colossenses que eu já falei, a escritura que nos era contra nós, aquela que nos condenava, a antiga aliança, foi pregada na cruz em Cristo. Então, se nós precisamos também fazer distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento, quando nós olhamos a antiga aliança, que foi restritamente com a descendência de Jacó, porque Abraão teve muitos outros descendentes, não foi só o povo judeu, né? Teve muitos outros lá, através do primeiro filho Ismael, depois através de Esaú, tem muitos descendentes de Abraão. Aquele povo árabe lá, quase tudo é descendência de Abraão. Mas foi com a descendência de Jacó que o Senhor fez a aliança. Então era bem restrita, né? E a antiga aliança era toda profética. Toda ela aponta para o Novo Testamento, para Cristo. Então tudo que você for ler no Antigo Testamento, você tem que procurar aonde que ela está apontando para Cristo. Então é uma cheia de tipologias, simbologias proféticas, tudo apontando para Cristo. Então a igreja hoje vive pela nova aliança, Novo Testamento. Mas o Antigo desprezamos de maneira nenhuma. Ele aponta todo com simbologias para nós, para a nova aliança, mas lá ela era bastante restrita. Então, quando nós olhamos isso, a lei teve a finalidade, segundo as escrituras de Paulo, aos Romanos, entre outras, a lei revelou o pecado, e revelando o pecado, condenou todos à morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a lei encerrou todo mundo debaixo do pecado e está todo mundo sentenciado à morte. Aí Paulo diz: quem me salvará? Aí ele mesmo diz: graças a Deus que me dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tira o pecado. Tirou o pecado, tirou a maldição. Tirou o pecado, tirou a condenação. Quando Cristo sofreu isso? Quando ele sofreu na cruz e levou tudo, e quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento que todos os nossos pecados, a humanidade caiu sobre Jesus, cumprindo o que Isaías diz 59:2, vossos pecados fazem separação. Cristo se sentiu separado do Pai por causa dos nossos pecados. Como Paulo diz: aquele que era santo, inocente, se fez maldição por nós, levou toda a nossa maldição. Como é que eu vou estar sofrendo maldição do meu pai, do meu avô, do meu bisavô? Que salvação meia boca é essa? Então precisamos continuar crendo na plenitude da salvação. Tenho dificuldade, tenho problema, mas creio em Cristo, sou salvo e vou vencer os problemas. Dia a dia vamos vencendo em nome de Jesus. Isso é vida de fé, isso é vida de crente. Ah, mas estou me incomodando no serviço, o quê? Jesus está lá contigo, peça graça, vai vencendo, vem. Está brigando com o chefe, não tem problema, Jesus veio, tu está salvo, desde que você não tenha matado o chefe. Nem precisa matar. Aí as diferenças que nós encontramos da lei, né? Como Jesus disse, o Sermão do Monte, começa Mateus 5, 6, 7, Jesus diz muita coisa, diz assim, ó: ouviste o que foi dito, quer dizer, a antiga aliança, eu porém digo. E uma dessas é essa aí, não precisa matar. Se você no seu coração assentar de pecar, já pecou, né? Por quê? Porque o pecado está quando você aceita no coração o negócio, ainda que não tenha praticado o ato, mas admitiu no coração em fazer coisas. Fugindo um pouquinho do assunto, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Então, como nós vamos superar? Primeiro, pela conversão. Precisamos crer, se converter. Ele tira o pecado, então aí superamos as dificuldades. A lei que nos condenava, Cristo levou na cruz toda a condenação. E aí nós temos que aprender do Senhor. Palavras básicas e simples, bem conhecidas da gente. Mateus 11, 28. Quase todos os crentes sabem de cor, né? Vinde a mim todo cansado e oprimido. Nós pregamos muito isso para evangelismo, ganhar o pecador, mas muitas vezes os crentes estão dentro da igreja cansados, sendo oprimido por alguma coisa, às vezes por falta de entendimento da própria palavra. Mas aí Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu aliviarei. E aí vem a grande ordenança: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí a gente pensa: por que nós temos tantos crentes enfadados, cansados, afadigados, vivendo de arrasto na igreja? Aí eu creio assim, não está aprendendo de Jesus. Ter luta é uma coisa, viver desanimado e dando luta é outra coisa. Talvez não esteja nem convertido ainda. Examine-se cada um a si mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Eu disse que eu não sou pregador itinerante, tá? A minha vida mais é de pastor mesmo, então de pastor para a igreja. Aleluia, louvado seja Deus.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrais descansos para vossas almas. Então, para nós vencer, conversão a Cristo. Para nós vencer, crer que Ele já levou o nosso pecado, nos livrou da maldição. Para vencer, aprender todo dia do Senhor. A coisa mais difícil nas nossas igrejas, de modo geral, hoje é culto de ensino. Quem é que está levando multidões hoje? Essas igrejas cheias de barulho, de movimento, de profecias, de promessas muitas vazias, falsas, sem base bíblica, mas aquele emocionalismo e aquele estão levando gente atrás de promessas vãs. O que o Senhor disse? Nos últimos tempos haveriam pessoas que tinham coceira no ouvido, que iam buscar líderes que falem o que eles querem ouvir. E é diferente você querer ouvir o que você quer, de querer ouvir o que Deus quer. Tem uma diferença, né? Então aqui o que Jesus disse, aprendam de mim. Como é que nós vamos aprender do Senhor se nós não formos para um culto de ensino, se nós não abrir a Bíblia e não começar a ler, não começar a estudar e não começar a ensinar os filhos em casa? Um dia na igreja eu peguei e falei assim, irmão, presta bem atenção, foi no culto de família. Nossas crianças passam quantas horas na escola por semana? Normalmente o que hoje, entre 4 e 5 horas de aula por dia, né, que as crianças têm na escola? Ainda tem aqueles que têm a creche, que passa de manhã, de tarde, no dia inteiro. Mas normalmente é ali até 5 horas de aula, né? Todas as tardes, ou todas as manhãs. Manhã inteira ou a tarde inteira. E na igreja, nós temos 1 horinha de escola bíblica para as crianças, não sei aqui, as igrejas, no nosso caso lá, 1 hora, um pouquinho mais, no culto de domingo à noite, que leva as crianças para a escolinha deles. A maioria dos pais trabalha o dia inteiro, os filhos estão em creche ou estão nas escolas, estão cuidando por pessoas não crentes. Quer dizer, então eles têm todos esses horários aí, da semana inteira, com pessoas não crentes, na maioria dos casos, ouvindo TV ou internet, tudo quanto é coisa que não presta, aprendendo outros princípios de outras pessoas, e a gente tem 1 horinha por semana na igreja para dar escolinha bíblica para as crianças, e muitos pais falham muito na atenção com os filhos em casa. Aí depois, quando vão ficando adolescente e começam a ir para o mundão e para outras coisas, porque nem tem muita experiência e conhecimento com Deus, os pais eles perguntam, onde é que eu errei? Onde é que nós, como igreja, estamos errando? Então a parte de ensino é uma das partes mais sofrida e difícil hoje da igreja, porque você anuncia uma campanha de prosperidade, você enche a igreja, de milagres e não sei o que, enche a igreja. Agora você ouve alguém anunciando, vamos ter um seminário, uma escola bíblica, um estudo disso, um estudo desse tema ou daquele, muito pouco, e quando tem, não vem 10% da igreja. Daí vem o problema, estamos perdendo a batalha, a gente pergunta, onde é que a gente está errando? Dá para entender, meus amigos? Glória a Jesus ou não? Então, pelo aprendizado, vamos vencer. Aprendei de mim. E temos que ter a disposição de cumprir os projetos de Deus. Convicção do chamado de Deus. Isso é muito importante. Seja bem, esses homens todos venceram, falamos apenas aí Abraão, Isaac, Jacó, mas aí falar de Moisés, falar de Davi, você vai ver as mesmas semelhanças dos problemas de família. Estava um projeto de Deus? Tinha problema, mas Deus estava lá. Então você vai ver tudo isso. Mas esses homens todos venceram. Por quê? Pela convicção de um chamado. E isso é muito importante, toda a nossa vida de fé. Não importa se você tem um cargo, uma função, um ministério aí, ou é apenas membro da igreja, mas a tua vitória está na tua convicção. Saber, eu sou salvo em Cristo. Essa convicção ninguém pode roubar. Esse é o segredo da sua vitória. Sou salvo em Cristo, estou tendo dificuldade, se levantou problema aqui, ali, não importa, eu sou salvo em Cristo, continuo orando, continuo confiando nele, eu sou salvo. Então, convicção. Aí quando fala de projeto, obra, ministério, chamado, vocação de Deus, é outra coisa. Quantos obreiros desistem de obra e tudo, porque chega um momento que ele duvida, será que eu sou, será que eu não sou, fui chamado, não fui, tenho ministério, não tenho, ele pega e desiste. Agora, se ele tem convicção, ele faz que nem Paulo, passa a tempestade, vai para lá, dá o pescoço para ser cortado, mas não desiste, porque ele tem convicção que está dentro do plano, do projeto e do chamado de Deus. Então, convicção é tudo, então você precisa superar as dúvidas, para ser vitorioso, para resistir, para passar, porque nós temos que ser, como a Bíblia diz, perseverantes, é a nossa vitória. Então, quem é que vence? Aquele que chega ao fim da jornada. O que a Bíblia diz? Aquela palavra de ser fiel até a morte, né? Ser fiel até a morte, até a coroa da vida, é Apocalipse lá, né? Tem gente que pensa assim, quer ser fiel até morrer de velhinho. Não, é ser fiel mesmo que tem que dar o pescoço para ser cortado, mesmo que tem que ir para o paredão para ser fuzilado. E você sabia que nesse último século triplicou o número de mártires no mundo? As notícias aí nos falam, meios formais de notícias não anunciam isso.
Mas o número de mártires cristãos no mundo só aumenta, continua aumentando, crescendo. Então toda essa guerra contra a família hoje, porque veja bem, eles querem desmontar a família, mudar o conceito de família. E quando você vai lá para as raízes, toda a doutrina que nós temos no Novo Testamento tem as raízes lá no Antigo, diz de maneira simbólica e profética, ela aponta para o Novo Testamento. Então, quando nós olhamos desde o princípio, Deus chamou o primeiro casal, abençoou, e casal o quê? Homem e mulher, e disse, cresça e multiplique. Então, é dentro de uma família assim que o homem aprende a ser homem e mulher aprende a ser mulher, porque nós temos missões diferentes, a missão do homem é a missão da mulher é outra, não existe superioridade ou inferioridade nisso, que é outra coisa que Satanás botou na cabeça de muita gente. Quando diz que a mulher esteja submissa ao marido, aí está na cabeça de alguns homens que a mulher é inferior, e a mulher se sente às vezes complexada e revoltada, porque o homem ou se sente inferior ao homem. Não é isso, Deus não colocou aí superioridade ou inferioridade, coisa nenhuma, é igualdade, apenas nós temos missão diferente. E isso que é importante nós entender agora, que Deus deu a liderança ao homem, Deus deu a liderança ao homem, e a mulher para auxiliar. Então Deus estabeleceu esse padrão todo de família, que resumidamente assim, e o que o inimigo quer hoje? Desmontar tudo isso. Então, como quer chamar de família, mulher com mulher que adota um filho, homem com homem e adota um filho, quer dizer que aquilo é família? Na cabeça dessa criança, onde é que ela vai ter um padrão de pai, homem, de mãe, mulher? Vai ter aonde? Criado com 2 homens ou com 2 mulheres? Ou esse movimento feminista de hoje que está alimentando a competição e a rivalidade, porque essa é a verdade. Não é história de igualdade, direitos iguais, disso e aquilo, não é nada disso, é balela. O que eles querem, eles criaram um espírito de competição, fazem a mulher ver no homem um opressor, um rival que ela precisa vencer, que ela precisa superar, que ela precisa ser... Entendeu? Então estão alimentando uma competição e uma briga. Então isso tudo veio o quê? Tentando desmontar a família. Porque o projeto de Deus ainda é com família. Naquele princípio lá do início do Gênesis, o projeto é o mesmo: crescer e multiplicar e encher o céu. Amém? Encher o céu. Então por isso que nós devemos sim ganhar almas, evangelizar, trabalhar, enfim, e a família crescer, gerar filhos sim. Veja bem, na Europa, casal tem mais que um filho, 2 no máximo, mais que isso para eles dá um escândalo. Aí aqueles muçulmanos que vêm estudar, e eles já vêm com a lavagem cerebral, eles não mudam o conceito deles jamais. E é tão incrível que muitos dos nossos começam a estudar, vão para a faculdade, já negam a fé, já viram, né, vem tudo avesso, não aceito mais a igreja. O muçulmano, o islâmico, não. Aí eles vão para a Europa, saem lá das Arábias, daquela região toda e outros países, né, e vão para a Europa estudar, e aí eles têm 10, 12, 15 filhos. A França, principalmente, hoje é puramente islâmica já, cristianismo quase não existe mais. Entendeu a estratégia? Então, uma coisa que eu não estou dizendo que você tem que ter 10, 15 filhos, mas que a Bíblia diz assim: cresça e multiplique, porque Deus quer encher o céu sim. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, coisa que os anjos não são, como falei antes. Então a gente enfrenta toda uma guerra porque a família é obra de Deus e é projeto de Deus. Por isso a gente enfrenta. Então veja bem, todo esse espírito maligno hoje, ele quer desmontar, desconstruir toda essa obra, porque é obra de Deus. E a obra do diabo é bem clara, a Bíblia diz, né? O inimigo veio matar, roubar e destruir. A obra dele é isso, ele quer desmontar toda e qualquer obra e projeto de Deus. Então o momento que vai fazendo uma lavagem cerebral nas crianças, lá na escola, e vai mudando a história, com a ideologia de gênero, outra coisa, e vai botando na cabeça dele que ele é qualquer coisa, não um homem, não uma mulher, um macho ou fêmea, e faz uma confusão na cabeça dele, está desmontando todos esses conceitos. Família, que se diz há muito tempo, família é uma instituição falida. Isso é uma frase satânica. Família não é instituição falida, é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, não está falido coisa nenhuma. E nunca vai ser, mas é a maneira que o diabo vai trabalhando nas mentes, na cabeça. Por que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento? Porque está aqui. Então o diabo trabalha desconstruindo todo esse conceito, toda essa mentalidade, e vai virando tudo normal, parece que tudo é natural para essa geração nova, e não é, gente. Então nós precisamos ter muita atenção e voltar-se, além da oração, ao ensino da palavra na igreja, para dar a essa pessoal jovem de hoje uma direção, porque o propósito de Deus não mudou.
Embora o mundo esteja mudando conceitos, mas o projeto de Deus não mudou. Aí eles vêm e tentam nos envergonhar. Isso é coisa antiquada, é preconceito, é coisa do passado, é coisa de outra cultura, é isso e aquilo, e querem impor essa mentalidade corrompida do pecado, uma mentalidade satânica que está dominando muita gente hoje. E aí querem nos impedir de pregar o evangelho, podemos ser processados, levado perante a justiça, por causa de outros países você é levado para o paredão e fuzilado, ou decapitado. Vai naqueles países muçulmanos tentar falar de Jesus para ver. Aqui não chegamos a esse ponto ainda, mas está caminhando para lá. Justiça, processo, já tem os montes contra a igreja, contra pastores, por pregar essas coisas. E aí vamos mudar o nosso discurso e a nossa pregação? Não, o que é pecado temos que continuar dizendo é pecado. O que é pecado precisamos continuar dizendo, se converte a Cristo e deixa o pecado. É salvação. Se nós mudar isso, caímos no laço do inimigo, né? Que é desconstruir tudo isso, gente. Mas continuamos crendo em Deus, amém? Continuamos acreditando na palavra de Deus, louvado seja Deus. E precisamos continuar esta missão de família. Por que a sociedade está tão doentia e corrompida? Porque as famílias foram abaladas e destruídas, né? Então qual é a grande missão? Gerar homem que é homem, mulher que é mulher, pessoa com maturidade, habilidade, educação, formação moral, princípios morais, tudo isso é dentro de família que se ensina para que a gente tenha na sociedade boas pessoas. Nos queixamos ante tanta maldade, tanta corrupção, e principalmente no nosso meio político, que é não só do Brasil, mas do mundo. Hoje a corrupção tem tomado conta em todos os segmentos, empresários e todo mundo, é tanta corrupção, e nessas tragédias de enchente, aí o que a gente viu também, de bandidagem, de corrupção, até nisso, né? Até em momentos como esse. Por quê? Porque são pessoas que vêm desajustado da sociedade, essa mentalidade corrompida dentro da família, destruída, e são pessoas que estão aí dando problema. Vai ver dentro das casas de recuperação, das pessoas com dependência química, vai ver o seguinte, a maioria saiu de famílias problemáticas e desajustadas, a grande maioria. Tem um índice menor de pessoas que por curiosidade começaram a experimentar droga e se afundaram, mas a maioria é pessoas que saíram de famílias desajustadas, de famílias problemáticas e se afundaram nisso. Então, pessoal, são os desafios, os dilemas e as guerras. Como eu disse, não vim trazer uma palavra de desânimo, mas de desafio. Precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos levar mais a sério o que é ser igreja do Senhor, porque a guerra está violenta e vai se intensificar. E a gente precisa de muita graça para resistir. E proteção para nossa família e nossos filhos, nossos netos. E dar a eles o exemplo e dar a eles ensinamento. E o exemplo é a maior escola. Então tudo isso é o desafio de hoje, para que a gente consiga ser vitorioso, chegar ao fim da jornada e receber a coroa da vitória. Amém? E poder chegar com a família toda. Porque a promessa de salvação, veja bem, carcereiro aquele de Filipos, né? Quando Paulo foi preso e que o Senhor soltou lá, fez aquele grande milagre, o carcereiro lá ia se matar, achando que os prisioneiros tinham fugido, e Paulo diz, não te faça nada, estamos todos aqui, fica aí. Aquele homem pergunta para Paulo, o que eu devo fazer? Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ou seja, tu e a tua família. Então Deus quer salvar família. Aleluia. Às vezes, claro, o próprio Jesus advertiu que às vezes a família vai estar dividida, porque um aceita e outro não aceita, mas o objetivo é que a família se salve. Então creia, tem alguém na minha família que ainda não creu, que está desviado, que não é salvo, não sei o quê, continue crendo, continue orando, não existe caso perdido para Deus, continue confiando, Deus vai salvar, a promessa está lá, a promessa está ali, aleluia, louvado seja Deus. Então creia, Deus está na sua família, tua família tem salvação, é projeto de Deus, tem luta, tem dificuldade, mas Deus está no meio, Deus está no assunto, Ele vai te dar vitória, amém? Você pode crer nisso? Louvado seja Deus. Mas às vezes é necessário o marido chegar para a esposa, me perdoa. Às vezes é necessário a mulher chegar para o marido e dizer, me perdoa, né? Às vezes a gente tem que chegar até para os filhos, dizer, filho, me perdoa. Pastor, o senhor deu testemunho de início, a família é uma bênção? Não, mas muitas vezes eu também tive que chegar para os meus filhos, meu filho, me perdoe. Eu errei, tive que fazer. Nós não somos perfeitos, estamos num corpo de carne, sujeito a lutas. Mas por isso vamos desistir? Não. É aí que a Bíblia nos incentiva a ser persistente, ir para frente, conserta o que precisa consertar, ora pela sua família, abençoe, vai em frente, vai vencer, vamos chegar todos lá no céu, aleluia. Vamos chegar. Salmo 84, que diz que aquele que passa pelo vale de Baca e vai vencendo até aparecer perante Deus em Jerusalém, amém? Eu gosto desse salmo que é a nossa fé, nós vamos vencendo, né? De etapa em etapa até
chegar lá. Então Deus tem vitória para você, para sua família hoje. Deus tem vitória sim, aleluia. Ah, mas amanhã eu vou ter luta. Você vai ter luta, o Deus que dá a vitória hoje vai te dar vitória amanhã de novo. Essa é a fé.